Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física aí para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Nessa aula a gente vai dar início ao estudo da cinemática vetorial, beleza? O que nós vimos até agora foram grandezas escalares. Mesmo aquelas que são grandezas vetoriais, como é o caso da velocidade e da aceleração, nós demos até agora para elas um tratamento escalar. Agora, com o estudo dos vetores, da cinemática vetorial, você vai compreender bem qual a diferença entre as duas, beleza? Vamos começar aqui, então, nosso conteúdo com o seguinte exemplo aí, de uma grandeza escalar, que é o comprimento, tá? Veja bem, nós temos aqui um exemplozinho nessa régua aí, que tem uma medida, digamos, em centímetros de 4,75 aproximadamente, tá? Então, digamos aí que ela tem esse comprimento aí de medida, esse L vale 4,75 centímetros. Ó, o comprimento é uma grandeza escalar porque ela fica completamente definida quando eu te falo o número e a unidade de medida. Eu te falo, olha, o comprimento é 4,75 centímetros. Você não vai me perguntar se essa régua está em pé, está deitada, isso não faz diferença para você, beleza? Se ela está na vertical, se ela está na horizontal, se está na diagonal. Te falei os 4,75 centímetros do comprimento, ok, está completamente definido. Isso é uma grandeza escalar. Outros exemplos de grandezas escalares estão aí: área, massa, tempo, energia, potência, densidade, pressão, temperatura, carga elétrica e tensão elétrica, dentre outras, tá? Bom, pessoal, agora a gente vai ver um exemplo de grandeza vetorial que vai esclarecer de uma vez por todas, se você ainda tiver alguma dúvida aí, a diferença entre as grandezas escalares e vetoriais, né? Nós vimos então que o comprimento é uma grandeza escalar. Te falei o tamanho e a unidade de medida, pronto, ficou completamente definido. Agora aqui nós temos, ó, isso aqui, imagina que isso aqui é a tela do radar e que esse pontinho é um barco que está no meio do oceano aí, e esse barco está sem bússola. A bússola estragou, o capitão não sabe qual direção tomar para chegar em terra. Nós vamos orientar esse capitão a chegar em terra. Tá aqui a terra, beleza? Se eu disser para ele, olha, seu barco está a 100 km da terra. Aí eu dei para ele o módulo do vetor, deslocamento. Mas isso não resolve o problema, porque o capitão, 100 km, ele não sabe que a terra está aqui, hein? Eu digo para ele que ele está a 100 quilômetros da Terra, ele pode imaginar que seja para cá, seja para cá, seja para cá, enfim, tem uma infinidade de direções que ele pode tomar aí. Se eu disser para ele, olha, está a 100 quilômetros numa direção horizontal, isso também não vai resolver o problema dele, porque aí ele pode ir para essa direção, ou melhor, tomar esse sentido, ou tomar esse sentido. Então eu preciso dizer para ele o módulo, que era a distância que ele estava, a direção, que é dada pela reta horizontal aqui, ó, tá? E o sentido, que nesse caso aqui é o sentido leste, beleza? Então tá aí. O deslocamento, diferente do comprimento, é uma grandeza vetorial. Se eu orientar um deslocamento, eu preciso dizer o módulo, a direção e o sentido. Enquanto que o comprimento, basta eu dizer que, olha, o copo tem um comprimento de 15 centímetros. Pronto. Você não te importa se o copo está deitado, em pé, de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. O comprimento dele é de 15 centímetros. Agora, se eu digo que você precisa se deslocar 100 quilômetros, você precisa saber a direção e o sentido do deslocamento, beleza? Então tá aí, deslocamento é uma grandeza vetorial, ou seja, para ficar completamente definida, é necessário saber o módulo, a sua direção e o seu sentido. Outros exemplos de grandezas vetoriais: velocidade e aceleração, força, impulso, essas todas são importantíssimas para a sua prova, tá? Veja que velocidade e aceleração nós trabalhamos até agora como grandezas escalares, mas na verdade elas são grandezas vetoriais, que por motivos didáticos a gente dá um enfoque escalar, tanto para velocidade quanto para aceleração. Mas não confunda, é improvável que caia uma questão dessa na sua prova, mas se lhe perguntarem, velocidade e aceleração são grandezas vetoriais. A não ser
que o examinador indique lá que é para você dar para ela o tratamento escalar. Quando ele diz, então, calcule a velocidade escalar do móvel, calcule a aceleração escalar do móvel. Ele não está te perguntando, não vai querer que você diga nem a direção e nem o sentido, apenas o módulo dessa velocidade ou dessa aceleração, beleza? Continuando, nós vamos utilizar para o estudo das grandezas vetoriais um ente matemático chamado vetor, tá? O vetor é, como eu já disse, um ente matemático que a gente utiliza em física para representar as grandezas vetoriais. Ele é uma seta, tá? Que tem um módulo, nesse caso aqui, L, que é o comprimento dele aqui, ó. A direção é dada pela reta suporte R e o sentido pela flechinha aqui. Exemplo de uma grandeza vetorial. Temos aqui, ó, um homem exercendo uma força. Para representar isso aí, para representar a força que o homem está exercendo na pedra, eu substituo por um vetor. Esse vetor aqui tem 5 unidades, sendo que cada unidade dessas são 40 newtons, tá? Então, esse vetor é um vetor de 200 newtons. Está representado aqui pela letra A e por 2 pontos, tá? A e B. Nessa notação aí, ó, faz-se sempre a letra que nomeia a ponta aguçada da seta menos a letra que nomeia a extremidade oposta, ou seja, a origem, tá? Então, o vetor A, tem essa flechinha em cima indicando que é um vetor, é igual a B menos A. Então, por exemplo, digamos que aqui fosse do 10 ao 40. Eu queria dizer, representar esse vetor. Eu ia dizer, olha, que é B menos A é 40 menos 10 é 30. Então, esse vetor tem um módulo de 30, está na direção horizontal, é da esquerda para a direita. Se por acaso esse vetor tivesse no sentido oposto, eu diria que esse vetor é 10, é A menos B, que seria 10 menos 40, e ele seria representado pelo menos 30, né? Beleza? Adição de vetores. Nós precisamos somar vetores, tá? A forma geométrica de somar vetores é você pegar um vetor, colocar a origem dele no final do outro. Então, nós temos aqui esses 5 vetores, A, B, C, D e E, e vamos somá-los, tá? Seguimos a sequência alfabética aí. Pegamos o vetor B, o início dele, colocamos na extremidade final do A. Tá aqui, ó. Beleza? E fizemos isso para todos os outros, tá? E aí foi representado A, B, C, D, E, F. O vetor A é B menos A. O vetor B é C menos B. O vetor C é D menos C. O vetor D é E menos D. E o vetor E é F menos E. Beleza? A soma desses vetores aí, então, ó. A soma deles aqui é B menos A, mais C menos B, mais D menos C, e assim por diante. Observe, ó, tem um B positivo, um B negativo, um C positivo, um C negativo, um D positivo, um D negativo, um E positivo, um F negativo. Só sobra o ponto inicial A e o ponto final F. A soma, então, do deslocamento, aí, imagino que isso aí representa o deslocamento de um corpo, é F menos A. Ó. O deslocamento total desse corpo aí, imagina que isso aqui era um navio que veio aqui, ó, seguindo esses vetores. Saiu, se deslocou, deslocou, deslocou e chegou aqui. O capitão quer saber qual foi o deslocamento total dele. Olha, ele se deslocou do ponto A até o ponto F. A distância percorrida é outra coisa, tá? A distância percorrida, já afinal de contas ele gastou gasolina, gastou combustível, foi isso aqui tudo. O deslocamento é só pegar o ponto final, F, menos o ponto inicial, A, beleza? Aqui um outro exemplo, ó. Vamos ver esse exemplo aqui. Pegamos aqui esses 3 vetores A, B e C, a soma deu 0. Pegamos aqui o B e trouxemos para a extremidade do A. E daqui pegamos o C, colocamos na extremidade do B, chegou no final. A soma dos vetores não importa a ordem, tá? Que você somar os vetores. Olha, se você pegar o A e transferir aqui para finalzinho do B, ó, beleza? Ele vai ficar aqui.
Vou pegar o C, trazer para o A, e a soma deles vai dar 0, da mesma forma. Ó. Só você ver aqui que o C tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos na vertical, 1, 2, 3, 4 quadradinhos na horizontal. Então, se eu trago o C, o B para cá, o A, perdão, né? O A para cá, ele colocar o C, você pode conferir aí, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdão. Então você vê aí que a ordem das parcelas não, dos vetores, não vai alterar a soma deles, beleza? A adição de dois vetores é uma das partes mais importantes aí para você. A soma de dois vetores você vai tratar da seguinte forma. Ó. Se te derem dois vetores, você vai colocar a origem de um com a origem do outro, beleza? E observar o ângulo menor entre os dois, né? Nós sabemos que aqui esses daqui tem dois ângulos, esse ângulo maior e o ângulo menor. Então você vai pegar o ângulo menor entre os dois e vai aplicar a regra do paralelogramo. O que é isso? Olha só. Eu peguei esse vetor B aqui e transferi para a extremidade do A, né? Tá aqui. O vetor soma dos dois é o final menos o inicial, né? Então esse vetor soma aqui, ó. Pela lei dos cossenos, a soma ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno de θ. Isso aqui você aprendeu lá na matemática do primeiro ano, mas enfim, só o que você precisa decorar aí essa formulazinha. Te deram dois vetores, tá? E se você não tiver como fazer a soma geometricamente, como a gente estava fazendo, não tiver essa malha quadriculada, você vai utilizar essa formulazinha aqui, ó. Então, a soma ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab cosseno de θ, sendo que θ é o ângulo menor entre os dois ali, beleza? Casos particulares. 1. A e B têm a mesma direção e o mesmo sentido. Nesse caso, o θ é 0 e o cosseno de θ é 1. Então, aqui ó, nós temos o vetor A e o vetor B. A soma dos dois, aplicando a regra que eu acabei de ensinar para vocês, né? Sabendo que o cosseno de 0 é 1, 2 vezes A, B vezes 1 é o próprio 2AB, não é isso? Esse aqui, se você lembrar dos produtos notáveis que você aprende no 8º ano, 7º ano, mais ou menos, ó, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Então, aquela soma ali, o quadrado da soma, é a soma é o quadrado da soma. Tirando a raiz dos dois lados, A e B. Então, ó, dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido, basta você somar os módulos deles. Então, digamos que esse aqui tem 5 e esse aqui tem 3. A soma dos dois é 5 mais 3, que dá 8. Quando eles têm a mesma direção, mas têm sentidos opostos, ou seja, o ângulo é 180. Então, o cosseno de θ é menos 1. Substituindo, então, na nossa fórmula aqui, ó, o cosseno de θ é menos 1. Isso aqui vai dar menos 2AB. De novo, nós temos aqui agora a diferença, o quadrado da diferença, né? A menos B ao quadrado é A ao quadrado mais B menos 2AB mais B ao quadrado, beleza? Então, a diferença aqui, basta você pegar o maior e subtrair do menor. Então, a soma é A menos B. Se no nosso caso aqui ele era 5 e esse era 3, a soma dá 2. Por fim, quando eles são perpendiculares. Nesse caso, o θ é 90 graus e o cosseno de θ é 0. Tá aí o exemplo. Como isso aqui dá 0, cosseno de 0 vezes 2AB dá 0, fica só A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso daí você observa que é o teorema de Pitágoras, né? Já que é um triângulo retângulo. Basta você lembrar, então, do teorema de Pitágoras para saber a soma entre dois vetores perpendiculares. Exemplo para a gente finalizar essa aula aí. Ó. No plano alfa, temos dois vetores A e B de mesma origem formando um ângulo θ.
Se os módulos de A e de B são respectivamente iguais a 3 unidades e 4 unidades, determine o módulo do vetor soma em cada um dos casos seguintes. Aí olha só, observa aqui o seguinte: quando eu me refiro a um vetor, ao módulo de um vetor, eu nomeio ele sem a setinha em cima, tá? Então, quando a gente estiver trabalhando com grandeza vetorial, que eu falar, que eu escrever, ou eu não, lá no seu examinador, não tiver ou a setinha em cima, ou em negrito, ou em itálico, de alguma forma ele precisa dar um sinal de que aquilo se trata do vetor e não apenas do módulo do vetor, tá? Então vamos aqui. Quando θ é 0, quando θ é 90, quando θ é 180 e quando θ é 60. Então, cada um dos 4 casos que a gente tem para a soma de vetores. A soma de dois vetores, quando θ é 0, é só somar 3 unidades mais 4 unidades, 7 unidades. A direção que eles tiverem, já que é a mesma, né? Podia estar horizontal, podia estar vertical, podia estar num aqui, não importa isso. O que ele está querendo saber agora é o módulo do vetor, certo? Não a direção. Na letra B, 90 graus, teorema de Pitágoras, deu 5 unidades. Na letra C, o maior menos o menor, 1 unidade. E aqui a gente aplica a lei dos cossenos. A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno de 60. Fazendo a continha, substituindo lá, deu aproximadamente, deu raiz de 37, que é aproximadamente 6 unidades, beleza? Mais um exemplo aqui para a gente finalizar essa aula. A figura 5 mostra 5 forças, não, a figura mostra 5 forças representadas por vetores de origem comum, dirigindo-se aos vértices de um hexágono regular, sendo 10 N o módulo da força Fc. A intensidade resultante das 5 forças é, deixa eu pegar aqui uma caneta aqui que vai ser mais fácil. Olha só, então nós temos aqui, ó, isso aqui é um hexágono regular, ou seja, cada tamanho desse aqui é o mesmo, né? Beleza? Ele me deu o módulo do vetor Fc, que é esse vetor aqui, ó. Então, esse vetor tem 10 newtons, tá? A soma desses vetores aqui dá quanto? Olha só. Como esses caras todos têm o mesmo tamanho, eu vou pegar esse vetor A aqui, ó, esse vetor FA aqui, transferir para cá. Aqui o meu vetor, opa, quase reto, né? Vou pegar esse outro vetorzinho aqui, ó, transferir para cá. Fechou aqui, então, ó. Observe, então, que agora eu tenho a soma desse vetor com esse outro vetor, dá esse vetor FC. A soma desse vetorzinho aqui com esse outro vetor aqui, dá de novo FC. Então, eu tenho 1 FC, 2 FC, 3 FC, beleza? Então, ó, o vetor resultante é 3 vetor FC. Como cada um desses vetor FC, o módulo é 10 newton, o módulo do vetor resultante, 30 newtons. Subtração de vetores é a próxima aula, tá? Vamos finalizar essa daqui para não ficar muito grande. Não esqueça de fazer os exercícios. Tem muito exercício lá naquela lista de 900 exercícios resolvidos. E tem também aquela outra lista de exercícios COC lá, tá? Eu vou ver se eu tiver tempo, eu elaboro mais alguns para vocês. Mas lá tem exercício suficiente. Valeu, abraço, até a próxima.